O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de chá comigo. Hoje eu queria contar sobre o meu matutino, né? Hoje eu acordei, eu não queria levantar, né? Mas o meu relógio biológico, que é o tema de hoje no audioblog, ele é muito eficaz, sabe? Ele funciona. A exatidão dele é muito irritante. O meu cérebro, ele simplesmente começa a funcionar exatamente no mesmo horário, todos os dias, domingos e feriados, inclusive nos dias de vó. Vocês sabem o que é um dia de vó? O dia que o filho vai pra avó. Isso, é aquele dia... Teoricamente você poderia acordar mais tarde, mas o seu Isso, cérebro dia não de colabora. vó, gente. O dia de vó, que é aquele dia, né? Uma vez por semana, ou a cada 15 Dia da dias. avó, É aquele vai dia dar que os uma pais namorada, tiram uma vai, pá, dá folga, uma isso, volta, pá, rola aquelas coisinhas, né? Tudo e tal. Uhum. Os avós, claro, enlouquecem, mas tudo bem, eles até gostam, então tá tudo certo. Eu levantei, mijei, aquela coisa. Não, mijar não, é fazer xixi. Não, fiz xixi, tudo Fiz bem. xixi. Olhei no espelho e eu pensei, que bom que ninguém me vê assim. Acordando. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, diante dessa imagem, eu pensei muito nas novelas, sabe, Ana? Que as pessoas acordam maquiadas, com Gente, cabelo feito, sem é nenhuma mesmo. ruga, com pancake. As atrizes, elas não acordam assim, elas acordam lindas, maquiadas, dá até pra sentir o cheirinho quando elas recebem aquela, ficar fungada assim no cangote. Sei, Entende? sei. A Carminha, ela ficou linda com o novo corte de cabelo, né? Mesmo com toda a raiva da Nina. Já eu, diante da raiva de um cabeleireiro, eu fiquei medonha durante meses. Me compreende? Por que a vida real não é como as novelas, Aí né, Lê? vocês, meninas, super terapeutizadas, né? Vocês vão me dizer o seguinte: ai, Letícia, isso não é real, é só uma novela, blá, blá, blá. Mas por quê? Por que não pode ser real? Por que a gente fica descabelada? Por que quando dormimos maquiadas acordamos bruxas borradas? E por que não podemos usar calça suplex sem feder no meio das pernas? Essa é a pergunta, chá comigo, de hoje. Sabiam que a gente tem mais conexões neurais, ou seja, as nossas conexões neurais são maiores do que a quantidade de estrelas que existem na galáxia? As nossas células, se eu não me engano, nervosas, são maiores do que a quantidade de estrelas que existem no céu, na galáxia. Imagine a quantidade que não tem. Sabe o que isso me lembrou esses dias? O filme do Men in Black, onde a menina tem uma pulseirinha, dentro da pulseirinha ela tem aquela constelação. E não é a menina, é o gato. É o gato? É o gatinho. É o gato. O cinto de Orion. E daí Isso. o Orion é o gato. E é o cinto aí... que estava pendurado no gato e tem um planeta ali dentro. Ali dentro. É, e aí verdade. você falou sobre esses dias e me veio aquela imagem da... É tão interessante, tem estrelas no universo que são do tamanho de uma colher de sopa e pesa toneladas e toneladas e toneladas. Isso é um mistério, né? Isso é um física mistério. quântica, isso é fantástico, né? Com certeza. Doutora Marina ia falar que eu falei da quantidade de células nervosas que tem mais do que as estrelas. Não, eu ia comentar, se a gente pensar que só no coração há 40 mil axônios. Uhum. Então, Só no coração, só no imagine coração. O cérebro e todas as outras conexões pelo corpo 40 inteiro. mil. 40 mil só no coração. Fora o que a gente vai ter no intestino de No neurônios. intestino também tem, né? Agora, descobriram. Descobrimos. Nós também descobrimos recentemente. Quando né? vocês foram na palestra, na exposição, que foi muito boa, né? Do neurocientista. Aí ele falou sobre a importância de tomar iogurte diariamente, Sim. justamente. Eu tomo. Você Eu toma, tomo, né? tomo. Olha, eu visitei o site do Daniel Amen, que é um doutor, um psiquiatra e neurocientista. Mas na área da psiquiatria, e ele fala muito sobre os ANTs, Automatic Negative Thoughts, ou seja, pensamentos automáticos negativos. Nossa. São esses que ficam Esse o é meu tempo mundo. inteiro rondando a nossa mente, rondando o nosso dia a dia, rondando
né? E tentando fazer com que a gente fique abatido, com que a gente fique caidinho, com que a gente fique depressivo. E ele diz o seguinte, que a gente tem que verificar se os nossos pensamentos estão condizendo com a realidade. A gente precisa questionar os nossos pensamentos. E às vezes a gente age de uma forma que nós não agiríamos com alguém, entende? Se não fossem esses pensamentos. Porque a gente se confunde, a gente acha que nós somos os nossos pensamentos. Nós não somos a nossa mente. Nós não somos a nossa mente. A gente precisa discernir o que é real na nossa mente e o que é imaginário, ilusório, mentiroso. E a gente precisa, ele diz que a gente tem que aniquilar os maus pensamentos, porque senão eles nos aniquilam. Eles acabam com os nossos relacionamentos, eles acabam com o nosso humor, eles acabam com a nossa saúde. Eu ouvi uma frase esse final de semana. Existem pessoas que têm cérebro e existe cérebro que tem pessoas. Ele possui. Ele é quase que uma... Olha, é quase que interessante. Eu ouvi nessa palestra esse final de semana. Pode se tornar um fungo. É algo para ser positivo, mas os pensamentos se tornam um fungo que vão corroendo a tua mente e vão te fazendo ficar cada vez mais para baixo. Tem que lembrar assim, que o que torna uma pessoa às vezes mais propensa a uma depressão, a ansiedade, a crise de pânico, tem a ver com as conexões que ela foi desenvolvendo desde a infância dela. É primordial o primeiro ano de vida, que é onde ela está formando as primeiras conexões. E uma área chamada giro singular, que é muito importante para as relações de apego que nós desenvolvemos, a forma de apego que nós desenvolvemos com as pessoas. Então aí tem o Spitz que fala muito disso, que é bem interessante o trabalho dele. Ele fala assim, mães ansiosas, mães instáveis emocionalmente geram no seu filho, na sua criança, uma sensação de apego instável. Isso vai fazer com que ela tenha dificuldade na vida adulta de relacionamentos de apego. Por isso que nós temos adultos cheios de dificuldades de vínculos de amizade, de amor romântico, porque começa lá atrás. Se a mãe é estável emocionalmente, a criança consegue lidar com o afastamento e com o retorno da mãe com tranquilidade. Se a mãe não é, a criança pode ter comportamentos no começo de agressividade, de choro intenso, ou mais tarde de apatia, de isolamento. Então começa aí. Aí você vai dizer, puxa, mas fulano passou por tanta coisa e não fez depressão. Não teve nenhuma depressão, não tem ansiedade. Mas você tem que olhar o histórico dele, porque a capacidade de resiliência, que é um termo muito usado hoje. Adaptação. Né? De você se adaptar. Dar a volta por cima. Dar a volta por cima, ela é determinada e muito pela qualidade das conexões neurológicas que nós estabelecemos lá no primeiro ano de vida, que vão ao longo do tempo sendo reforçadas ou não. Existe uma questão então de genética e de memória celular também, que pode influenciar nesses pensamentos, nesse modelo cerebral, que depois talvez tenha que ser treinado, porque o cérebro pode ser treinado e pode ser alterado. Porque ele tem plasticidade. A neurociência já descobriu isso. Só que essa pessoa vai ter que se esforçar um pouquinho mais, ela vai ter que lutar mais contra o negativismo, mais contra o pessimismo, mais contra os maus pensamentos. E tem gente que já tem uma outra química que já é mais otimista, mais pra cima. Não, gente, vai dar certo. E a gente tem que lembrar até da gestação, né? Porque assim, o que a gente tem que lembrar é assim, quando a mãe fica grávida, a criança não tem condições neurológicas de gravar fatos e acontecimentos. Mas ela vai gravar as sensações e as emoções, vai ficar com memória celular. Então, hoje quando eu faço, por exemplo, um diagnóstico psicossensorial relacionado ao momento da fecundação, ao primeiro mês de gestação, você vai colhendo, e aí a gente checa com as mães, quando é possível, e vê que bate direitinho. O corpo responde, né? Por exemplo, você pega um paciente que a mãe, no terceiro, quarto mês, ele contou para a família rejeitou porque era solteira e tal. Você vai fazer o diagnóstico, a criança aparece lá. Sentimento de rejeição, medo de perda, decepção. Aí você diz, mas como que essa criancinha, como é que ela registrou lá no primeiro mês de gestação isso? Ou no terceiro mês de gestação? É que a mãe sentiu, e a mãe não tinha como proteger o bebê. Os corpos reagem aos pensamentos, e quem age e quem faz essa atuação no cérebro é o sistema límbico profundo. Ele traduz o estado emocional para o físico, manifestando relaxamento ou tensão. Então, se você tem um mau pensamento, você vai ficar tenso. Vai ficar tenso. Com certeza. Perde sono. Fica irritado. Se eu acordo de madrugada e tenho um pensamento sobre algo que eu tenho a fazer ou algo que eu não fiz. Ou se você tem um pesadelo horrível que mexe com medo inconsciente teu. Com certeza. Você não dorme o resto da noite. É que tem que lembrar que quando você faz esse pensamento, está falando ali do sistema límbico, né? O sistema límbico é o que comanda todas as nossas emoções. Né? É ele que comanda, porque nós temos que lembrar que o cérebro é assim. Entendi. Aqui é córtex cerebral, que é a parte que nos torna humanos no sentido de capacidade de raciocínio cognitivo. Aqui nós temos o sistema límbico, que é o sistema emocional, e a parte mais profunda, que é o sistema reptiliano, que é a parte mais impulsiva e instintiva. Entende? Então, quando você fala da parte do sistema límbico, é onde estão nossas memórias traumáticas. Por isso que pessoa que tem trauma, ela tem uma hiperativação da amígdala do cérebro.
É como se ficasse uma sirene lá o tempo todo. Por isso que os pensamentos aumenta o estado até de tensão, não, de estar acordado, como é que é? De vigília. De vigília. Ela fica em estado de vigília o tempo todo. É como se ela tivesse uma guerra. Isso, o tempo todo. Aumenta o índice de cortisol, se não me engano, que é um hormônio do estresse. E aí você engorda, e você pode ter vários outros tipos de desconta questões. na comida, né? Porque você acaba não tendo aquele sono. Você até dorme, mas você não tem um sono reparador, entendeu? Porque você está o tempo todo em estado de alerta. Era do cérebro, um neurocientista chamado Miguel Nicoleles, é a capa da HSM Management, e ele está fazendo experiências muito interessantes com macacos que interagem com robôs e mostra exatamente essa plasticidade neural, porque, deixa eu ler aqui, ó. Em seu laboratório na Duke University, na Carolina do Norte, Estados Unidos, a Aurora, que é a macaquinha, aprendeu primeiro a controlar mentalmente o joystick de um videogame. Mentalmente. Meu Deus. Os microeletrodos implantados em seu cérebro transmitiam seus impulsos neurais e estes eram convertidos em comandos matemáticos que podiam ser interpretados pelo computador. Sem se mexer, a Aurora acertava com o cursor os alvos que apareciam na tela do computador, fazendo a melhor e mais rápida trajetória possível. E quando o joystick foi trocado por um braço mecânico no intervalo curto, a Aurora continuou a fazer a mesma coisa. Ela acertava 98% das jogadas. Então, Nicoleles e sua equipe entenderam, assim como a raquete se torna para o cérebro do tenista uma extensão do braço e o violão uma extensão do dedo do violinista, aquele braço robótico virou uma extensão do corpo da macaquinha, só que controlado apenas por sua vontade, pela sua mente, sem exigir nenhum trabalho muscular. Olha que coisa fantástica. Fantástico. Então eles querem, através disso, eles querem poder melhorar a vida de pessoas que perdem movimentos do corpo. Mostrando que o cérebro pode adaptar e operar alguma máquina, algum tipo de ciborgue, né, de robô. Olha que interessante. Não, cada vez mais a gente está caminhando de uma rapidez de conhecimento fantástica, né? São saltos quânticos, tem assim, em alguns aspectos. Tem uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, naquele centro grande que tem em Brasília de neurologia, que é muito interessante, Ana, você vai gostar disso. Eles fizeram uma experiência com universitários com relação à oração, que eu achei fantástico isso. Eles pegaram 2 grupos de universitários, 2 grupos de 50 universitários e um grupo de senhoras rezadeiras lá de Brasília. E eles falaram para os 2 grupos que os 2 grupos estariam recebendo orações, né? Então, para a gente descartar a questão da autossugestão, os 2 achavam que estavam recebendo. Durante o período da pesquisa, eles foram fazendo exames de sangue para ver o nível da imunidade. Eles queriam saber se realmente a oração chegava ou tinha algum efeito. O que eles perceberam ao final da pesquisa? Que o grupo que fez os exames, mas não recebeu as orações, mas achava estar recebendo, tinha alterações no sistema imunológico nesse tempo. Momentos de estabilidade, de queda, estabilidade, queda. O que eles identificaram do grupo que achava que estava realmente recebendo as orações? O que apareceu? Uma estabilidade durante todo o período em relação à imunidade. Então eles ficaram menos vulneráveis. Então olha que fantástico, além de tudo isso que a gente está falando de neurociência. Energia pura, né? Energia pura. Física quântica. Física quântica, a questão da física quântica e da neurociência está fazendo uma transformação imensa. A fé já é comprovada pela ciência em vários aspectos, a atividade, o que acontece com o cérebro, curas, etc, é super comprovado. Ele faz uma crítica, o Nicoleles, com relação às universidades brasileiras. Elas têm um modelo de funcionamento muito arcaico e corporativista, ainda não chegaram ao século XXI. A gente sempre discute esses assuntos aqui no Audioblog, como há a necessidade de evoluir muito ainda a educação no Brasil. Impõe dificuldades imensas aos seus pesquisadores. Eles têm de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, além de pesquisar, como dar aulas, cuidar das questões administrativas e agora ser empreendedores. Com tantas atribuições é muito difícil fazer bem uma delas. E daí ele diz que a Universidade Brasileira precisa criar a carreira de pesquisador e treinar as pessoas para estruturar um negócio que é um bom começo. Outro ponto de virada seria não ter tanto receio de reconhecer e privilegiar o que tem mérito. Como há muita dificuldade de dizer não no Brasil, quando surge um pool de recursos, eles são pulverizados para contentar todo mundo, em vez de concentrados em uma pesquisa que tenha mérito e possa realmente fazer diferença, que é como se faz no mundo afora. Além disso, em ciência existe uma premência de apoiar os jovens que estão iniciando a carreira. A ciência vive dessa renovação contínua, só que no Brasil acontece o oposto. A gente concentra todo o nosso apoio financeiro, estratégico e político com quem está no final da carreira.
Essa casta do CNPq, Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não existe em nenhum lugar do mundo. Tem que falar rapidamente, já está acabando o blog, sobre a questão do cronotipo. 70% das pessoas vivem fora do seu horário ideal. Algumas pessoas são mais diurnas, outras são mais noturnas. O assunto é recente da revista Galileu de agosto, agora de 2012. E muita gente anda contrariando o seu ritmo interno para trabalhar ou estudar. E essa falta de sincronia entre o relógio que carregamos no pulso e o que existe em cada um de nós é que os cientistas chamam de jet lag social. Jet lag já é esse termo em inglês, quando demora para vir uma mensagem pela internet, a gente diz que está tendo lag. Então, essa diferença, esse espaço que acontece, eles chamam de jet lag social. Que também, quando você viaja e muda de fuso horário, eles chamam de jet lag, né? A expressão nasceu em 2006 por Till Ronenberg, pesquisador da Universidade de Munique. Ele constatou na sua pesquisa que 69% das pessoas sofrem com o jet lag social e que isso está diretamente ligado a um problema típico dos dias de hoje. A diferença entre os horários sociais e biológicos contribui para a epidemia de sobrepeso e obesidade. Como a gente comentou agora há pouco. Hipervigilância, estresse, não dorme direito, aumenta o cortisol, aumenta o peso e pode desencadear outras doenças também. E mais, diversos estudos mostram que problemas crônicos de falta de sono são, na realidade, sintomas dessa crise de relógios. Ou seja, às vezes não é nem uma questão de crise de sono, é o problema de alinhar o seu relógio biológico, o seu cronotipo. E resolvê-la é uma forma de controlar diversos males associados aos distúrbios do sono, como a depressão, doenças cardíacas, dependência química e até câncer. O tempo que realmente conta para o nosso organismo é o definido pelos movimentos da Terra. E esse é o grande Big Bang que acerta os nossos relógios biológicos. Pois é no plural. Nós temos vários relógios biológicos. O que se descobriu agora é que eles podem funcionar sozinhos, mesmo sem a luz do dia. Uma pesquisa realizada na década de 60 colocou alguns voluntários vivendo sem a luz solar. Foi observado que algumas pessoas tinham dias internos menores que o normal e a maioria dias maiores, de aproximadamente 25 horas. Além disso, a pesquisa verificou que alguns indivíduos viviam dias de até 48 horas em atividade. Eles colocaram os caras tipo num bunker, porque a nossa retina, quando recebe a luz solar, ela ativa o nosso cérebro para acordar e daí sobe a pressão, o batimento cardíaco se altera, sobe a temperatura do corpo para você entrar em estado de vigilância. Diferentemente de quando você dorme, quando aumenta a melatonina e daí o seu cérebro vai desligando, às 6 da tarde a tua retina vê que está escurecendo, vai alterando já para você dormir. Então eles colocaram os caras sem luz solar e sem relógio, eles não sabiam que hora era o quê. E daí se observou que mesmo incondicionalmente à luz ou não, eles tinham seu ritmo. E a maioria deles vivia em 25 horas, mais ou menos. Ou seja, acordavam, estavam em vigília e daí dormiam, e aí o dia deles tinha mais ou menos 25 horas e alguns chegaram a ter um dia de até 48 horas. Uau! Mas geralmente continuavam dormindo um terço do dia, fazendo 3 refeições por dia, mas a duração do ciclo era de quase 2 dias em alguns casos. Ou seja, tem pessoas que se estendem mais, né? Cronotipo. Essas diferenças existem porque nossos ritmos internos são controlados por uma série de genes relógios que geram uma personalidade temporal única, um cronotipo, a sua característica. A distribuição de cronotipos é genética, mas muda de acordo com a idade e com o sexo. Bebês são mais matutinos e os adolescentes já são mais noturnos e dormem mais tempo. Os velhos dormem menos tempo, produzem menos melatonina. Bebê recém-nascido dorme até 23 horas por dia. Nossa! Bebê recém-nascido é o normal que eles durmam em torno de 23 horas. Pra você ver como o cronotipo deles já é diferente. Você vai mudando na medida que vida, né? Ele vai crescendo, vai diminuindo. Né? Exatamente. Bom, alguns cientistas defendem uma reorganização do tempo e acham que se deve dar maior flexibilidade às pessoas para escolher seus turnos de escola e trabalho. Para você ver como a nossa sociedade é metódica, é difícil, como ela foi ajustada, enquadrada e como a gente precisa se libertar de tantos padrões que a gente foi enjaulado, né, doutora Marina? Muito. E eu vejo que é uma desconstrução muito grande que a gente vai ter que fazer. Isso vai passar por todas as áreas. Todas, inclusive vamos pensar medicina. Hoje você tem um tipo de antibiótico, um tipo de infecção para todo mundo. E quem diz que esse é o melhor para todo mundo, né? Você tem um corpo diferente do meu, a gente se alimenta diferente, a gente vive de uma forma diferente. Reações diferentes. Então, né? a gente vai ter que aprender a lidar com a singularidade de cada ser humano. Isso vai ser... esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Alguns acreditam, alguns cientistas, que isso serviria para prevenir doenças e até melhorar o desempenho escolar e profissional da população. Alguns colégios na Alemanha, olha que interessante, estão testando mudanças de horário. Na Dinamarca, a escola Centret Edferslagten
foi ainda mais longe e aboliu completamente o horário das aulas. Os alunos chegam e vão embora quando acham melhor e fazem as suas atividades. Até olha que interessante. O adolescente tem uma alteração muito grande. Muito forte. Né? E o adolescente é um crime colocar ele para estudar de manhã. Eu sofri demais estudando de manhã. Não, na verdade, ele não poderia estudar tarde, ele teria que estudar do meio da tarde para o final da tarde, entendeu? Para o começo da noite. Seria o horário ideal em que ele está mais ativo mentalmente. E ele tem que acordar geralmente 6 horas, 6h30, para começar às 7 horas. Do adolescente. Acaba, ele está num outro ritmo neurológico, né? É porque o capitalismo força a pessoa ao horário de trabalho, que é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Sim, horário comercial, né? Você ouviu Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.